Chega junto que eu vou lançar a braba. Técnico português Paulo Sousa ganha força no Flamengo após a reunião realizada neste domingo. Saiba todos os detalhes do encontro, a formação tática do jogador, sua filosofia de trabalho, equipe técnica, carreira e o que falta para que ele seja contratado e efetivamente o substituto de Renato Gaúcho para 2022. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e para me seguir nas redes, ó, o link tá aqui, vamos lá com informação, assista ao vídeo até o final. E após a reunião deste domingo, contando com a presença do técnico Paulo Sousa, a impressão foi a melhor possível. Os dirigentes rubro-negros, diretor executivo de futebol Bruno Spindel e o vice-presidente da pasta Marcos Braz já tinham excelentes informações a respeito do treinador. E, mais uma vez, ficaram bastante impressionados. Claro, existe um empecilho muito grande, que é justamente Jorge Jesus. Aliás, nesta segunda-feira é o dia D, né? A reunião olho nos olhos para saber se JJ quer ou não vir para o Flamengo, quer voltar ao rubro-negro. Se isso realmente acontecer, se houver a vontade do Mister, o Flamengo pode conversar diretamente com o Rui Costa, que é o atual presidente dos encarnados. Caso contrário, vai continuar, né, a diretoria rubro-negra com a série de reuniões. Carlos Carvalhal, Rui Faria e ainda Pedro Martins e até mesmo Ernesto Valverde são alguns dos candidatos a serem o novo treinador do Flamengo. Mas, repito, depois da reunião ficou muito claro que Paulo Sousa preenche todos os requisitos para ser técnico do Flamengo daquilo que a diretoria está buscando e vamos discutir aqui todos esses pormenores envolvendo, e não passa apenas por esquema tático ou equipe técnica, vai muito além disso. E você, o que acha? Você gostaria realmente que o Paulo Sousa fosse o técnico do Flamengo? Então, deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente continuar nesse assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Tá vendo esse botãozinho aqui? Seja membro. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer o trabalho cada vez melhor para você. E o Paulo Sousa, de 51 anos, ele que está empregado, é técnico da seleção polonesa de futebol. Ele que está classificado para a repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar, no final do ano que vem, para enfrentar a Rússia. Caso os poloneses passem nesse confronto do leste europeu, poderão enfrentar Suécia ou então a República Tcheca, mas foi iniciativa do próprio Paulo Sousa, através de seus agentes, de procurar a diretoria rubro-negra e manifestar o seu interesse de trabalhar no futebol brasileiro de maneira inédita e, claro, dando prioridade ao Flamengo para um projeto que ele promete ser muito vitorioso e dar sequência ao sucesso conquistado por Jorge Jesus aqui no futebol brasileiro. Vale destacar que o Paulo Sousa, ele foi jogador, inclusive, um dos melhores jogadores de meio campo na Europa no seu tempo. Entre 1995 e 1998, ele foi um dos melhores jogadores de sua posição. Campeão 2 vezes da UEFA Champions League com a Juventus em 96 e em 97 com o Borussia Dortmund. Inclusive tendo sido titular também durante longo período da seleção portuguesa com uma das melhores gerações de Portugal. Além disso, ele também conquistou vários títulos importantes, atuou também em vários grandes clubes da Europa e logo depois de encerrar a carreira, ele deu início ao seu trabalho como treinador, tendo passado, por exemplo, pelo futebol inglês e teve muita notoriedade quando defendeu ou comandou a Fiorentina. Ele que durante bastante tempo atuou no futebol italiano, fala italiano inclusive de maneira fluente, e na Fiorentina ele chegou a liderar o Calcio, que é o campeonato italiano, durante 6 rodadas. E num campeonato competitivo na época, com Juventus de Turim, Milan, Inter de Milão, Roma, Lazio, Napoli, ele conseguiu a honrosa 5ª colocação
com a Fiorentina, que tem uma capacidade de investimento bem menor do que esses clubes citados, conquistando aí uma das vagas para a Europa League. De qualquer forma, né, o treinador recebeu até um convite para assumir a Roma da Itália, mas naquela oportunidade, por questões financeiras, ele preferiu ir para o futebol inglês, porque a proposta foi extremamente vantajosa, né? E você, o que acha, né, dessa trajetória do Paulo Souza? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Já estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E ele, enquanto jogador, se envolveu em uma questão polêmica. Saiu do Benfica para o Sport em Lisboa, em uma época que a rivalidade ainda era muito acirrada e o mercado da bola não era tão fluido como é hoje em dia. Seria mais ou menos como um cara sair do Flamengo e ir para o Vasco, né? Logo em seguida. Então, isso também chamou a atenção, né, dele enquanto jogador. Um jogador muito técnico e também de muita força. Ele que é discípulo de Marcello Lippi, técnico italiano, que também marcou época entre os anos 90 e o início deste século como um dos melhores técnicos do seu tempo. Um técnico que gostava que suas equipes jogassem bonito, um futebol ofensivo, mas de responsabilidade tática, de comprometimento tático e também de muita força. Uma equipe que saiba trabalhar tanto com quanto sem a bola. E ele assimilou esta filosofia. As suas equipes realmente jogam para frente, tem um futebol bastante vertical, mas ele não abre mão de que os seus jogadores sejam obedientes taticamente. Toda vez que a equipe perca a bola, que tenha uma recomposição rápida, que jogue com linhas muito próximas para facilitar tanto a marcação, impedindo os espaços ao adversário, quanto na retomada da posse de bola, que o passe consiga fluir muito mais rapidamente em direção à meta adversária. Ele gosta de jogar com suas linhas altas. Outra, ele é um técnico que cobra muito de seus jogadores. Ele não gosta de falta de compromisso por parte da equipe. E ele tem um nível de exigência muito grande. É um técnico que vibra bastante à beira do gramado, do jeito que a torcida do Flamengo gosta. Ele literalmente joga junto com os jogadores dentro de campo, né? Tá sempre orientando, corrigindo e dando bronca, até de maneira bastante efusiva, né, quando necessário. E também muito falante dentro do vestiário. Também ele é um técnico generoso, que gosta de dar moral quando os jogadores correspondem à confiança depositada neles, né, por parte da comissão técnica. Agora, lógico que não basta ser apenas um técnico para frente, um técnico ofensivo. E vou falar disso também daqui a pouco. Mas quero saber o que você acha dessa questão comportamental, né, do técnico Paulo Souza. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, Táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade. Você que mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, translado entre aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Portanto, não perca tempo e faça contato com o meu xará no Zap através do DDD 11 99424 5117. Vou repetir, hein? 11 DDD 9424 5117. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você ganhar 20% de desconto. Porque a questão é que não adianta procurar apenas um técnico que pratique um futebol ofensivo. Nada disso, né? Tem que ser um técnico que tenha uma filosofia de trabalho, primeiro, muito próxima do elenco do Flamengo, que saiba aproveitar a ofensividade, o potencial ofensivo dos jogadores do Flamengo. E outra, né, que tenha uma filosofia de trabalho muito próxima do técnico Jorge Jesus, uma formação tática parecida com a do Jorge Jesus e até mesmo uma formação. Por exemplo, muitos técnicos europeus, né, eles gostam muito da chamada formação posicional, né? Não é o caso, por exemplo, do Paulo Souza, né? Então,
casa muito mais com a questão do Jorge Jesus. Para o Jorge Jesus, não é questão a posição, mas a função que o jogador exerce, né? Portanto, se ele estiver, né, mais atrasado, por exemplo, um jogador de meio campo que esteja atuando um pouco mais atrás, lógico que ele vai ter mais responsabilidades defensivas. Se ele estiver atuando mais adiantado, ele vai ter responsabilidades ofensivas, é com relação à função que ele vai exercer, não apenas para aquele jogo, mas em determinado momento da partida. Então, com o Jorge Jesus, era muito comum os jogadores mudarem, né, de posicionamento. Por exemplo, o Gabigol ir para a ponta e o Bruno Henrique infiltrar como um verdadeiro centroavante. Com isso, o Flamengo fez muitos gols. O próprio Arrascaeta encostar mais nos atacantes e servir também como opção para a finalização. E dessa forma, o Flamengo construía muitas jogadas ofensivas, né? O Flamengo era muito intenso. E essa intensidade também existe no técnico Paulo Souza. O grande problema é que, lógico, sendo um treinador extremamente ofensivo, as suas equipes também são muito vulneráveis, né? A seleção polonesa, por exemplo, teve o ataque mais positivo de sua história, com 37 gols, lógico, também com Robert Lewandowski, né? No ataque fica fácil, mas foram nada menos que 37 gols ao longo da temporada de 2021. No entanto, a equipe também sofre muitos gols. Dessa forma, por exemplo, foi eliminada ainda na fase de grupos da última Eurocopa e também sofreu muitos gols, embora tenha tido uma boa campanha nas eliminatórias, tendo sido segundo colocado no seu grupo, que contou com o primeiro colocado como a Inglaterra, né? Então não dá para... Inglaterra e tem... muitos acreditam que é a melhor geração inglesa de todos os tempos. Então não dá para dizer que não foi uma posição honrosa da Polônia a segunda colocação, né? E você, o que acha dessas informações a respeito do técnico Paulo Souza? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente continuar nesse assunto e até concluir agora, para a gente saber, ele vem mesmo? O que falta para ele vir, né? Qual foi a conclusão da reunião? Então, antes de a gente partir para este assunto específico, é Natal nas lojas Nação Rubro-Negra, na rodoviária do Tietê, rodoviária Novo Rio e Partage Norte Shopping em Natal. Todos os produtos em condições imperdíveis. Se você mora na Grande São Paulo, no Grande Rio ou na Grande Natal, vá até o segundo piso do Partage Norte Shopping em Natal, no segundo piso da rodoviária Novo Rio ou então no segundo piso do terminal rodoviário do Tietê. Ou então em qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato através do Zap no DDD 2199-8646-665. Vou repetir, hein? 9986466665. Não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você garantir essas condições imperdíveis. Mas corre, hein? Promoção enquanto durarem os estoques e por tempo limitado entrega em todo o território nacional. Então, na conclusão da reunião, foi uma conversa bastante informal, né? Mas onde ficou muito bem claro, né, aquilo que o Flamengo quer, aquilo que o treinador deseja implementar, o que está muito próximo, por isso agradou bastante a dupla Spindel e Braz, e principalmente o fato de que ele se enquadra na realidade orçamentária do Flamengo e no valor que foi proposto, né, que foi disponibilizado pelo departamento financeiro para a contratação do treinador e sua comissão técnica. A equipe dele técnica é completa. Ele pretende trazer praticamente todos os profissionais com os quais ele trabalha na seleção polonesa. A maioria, inclusive, portuguesa, existem inclusive alguns italianos, mas ele pretende trazer todo mundo para o Brasil, o que também se encaixa naquilo que o Flamengo quer. O grande erro calculado do Flamengo na contratação do Domi, para mim foi a própria contratação do Domi, mas eles acreditam também que foram apenas 3 profissionais, né, que vieram com ele para o Rio de Janeiro. E com isso eles acreditam que se fosse uma equipe completa, uma equipe técnica completa, o Domi poderia ter mais chances de ter obtido sucesso, né? Eu acho que não, o Domi realmente é fraco, mas concordo que tem que ser uma mesma filosofia como da do Jorge Jesus, que trouxe consigo 8 profissionais e ele simplesmente tomava conta do departamento de futebol. E eu acho que isso tem que acontecer também, né? O Paulo Souza deixou claro que não abre mão de ter autonomia completa para o seu trabalho. E isso precisa ser disponibilizado também pela diretoria. Tem que acabar com esse negócio de gente, inclusive de fora do futebol, querendo dar pitaco naquilo que é feito dentro do futebol do Flamengo. E, lógico, tem a questão que envolve, né? Ele é um técnico empregado. A princípio ele disse que não tem problema, não existe empecilho, não existe, por exemplo, multa para ele sair
da seleção da Polônia. A imprensa polonesa diz que, na verdade, o Flamengo é um plano B e que ele não sairia da seleção polonesa até março, com uma definição, né, se ele passaria ou não. Mas o Flamengo não vai esperar, até porque isso seria uma condicionante. E se passa da Rússia, por exemplo? E se classifica para a Copa do Mundo? Ele ficaria fora dessa Copa do Mundo, né? Fato é que eu busquei informações e descobri que ele que foi contratado pelo grande craque Boniek, né, que foi um cara que faz parte da história do futebol polonês, mas houve uma mudança na presidência da Federação Polonesa de Futebol e ele não tem uma relação muito boa com o atual presidente. Aliás, né, foram várias as ameaças dele ser chutado, né, da comissão técnica, do comando da seleção polonesa, e ele só ficou por conta desse trabalho sólido nas eliminatórias europeias. Mas ele já estaria muito desgastado e, por isso, teria autorizado seus agentes a procurar um novo destino para a sua carreira, né, principalmente, né, o Flamengo, que hoje é a sua prioridade. E você? O que acha, né? Você acredita que ele realmente conseguirá a sua liberação por parte da seleção polonesa? O fato de poder disputar a Copa do Mundo, isso de alguma forma pode dificultar ele ser contratado? Sinceramente, eu acho que se ele quisesse permanecer na seleção polonesa, ele sequer se reuniria com o Flamengo para conversar e se colocaria à disposição para assumir o time rubro-negro a partir de 2022. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, vá até o número que está na descrição do vídeo e mande o seu zap. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Compartilhe com a galera, mas não vai embora agora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão vem pesa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!